Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Hoje nós iremos resolver mais uma questão sobre funções, envolvendo função quadrática. Vamos começar? A soma y dos x primeiros números ímpares positivos é uma função definida pela lei. Y é igual a x elevado ao quadrado. A. Calcule a soma dos 100 primeiros números ímpares positivos. B. Calcule a quantidade dos primeiros números ímpares positivos cuja soma é 256. C. Qual é a maior parcela, número ímpar, da adição referente ao item B? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a resolução dessa questão. Nós sabemos que a soma y dos x primeiros números positivos é uma função definida pela lei. Y é igual a x elevado ao quadrado. Vamos começar a resolução pelo item A. Nós precisamos saber qual é a soma dos 100 primeiros números ímpares positivos. Como nós resolvemos esse item A? É bem fácil. Conforme foi dado no enunciado da questão, a soma y dos x primeiros números ímpares positivos é uma função definida pela lei. Y é igual a x elevado ao quadrado, certo? Então vamos copiar esta lei aqui. Y é igual a x elevado ao quadrado. Então nós temos aqui nesse item A que x é igual a 100. Então continuando aqui, y é igual a 100 elevado ao quadrado. Y é igual a 10.000. E aqui nós temos a resposta do item A. Bem fácil a resolução deste item A, certo? Vamos agora partir para a resolução do item B. No item B, o que nós precisamos fazer? Calcule a quantidade dos primeiros números ímpares positivos cuja soma é 256. Como nós resolvemos este item B, nós temos as seguintes informações. A lei de formação é igual a x elevado ao quadrado. E nós sabemos que a soma dos primeiros números ímpares positivos é igual a 256. Então nós sabemos aqui que x elevado ao quadrado é igual a 256, certo? Por quê? Novamente, olhando aqui a informação do enunciado da questão. A soma y dos x primeiros números ímpares positivos é uma função definida pela lei. Y é igual a x elevado ao quadrado. Então aqui, por esta informação dada, nós sabemos que x elevado ao quadrado é igual a 256. Então vamos continuar aqui. Para calcular o valor de x, nós precisamos aqui, então, encontrar a raiz quadrada de 256. Como nós fazemos para encontrar a raiz quadrada de 256? Nós vamos fatorar, então, 256, certo? 256 dividido por 2 é igual a 128, dividido por 2, 64, dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2. Então aqui, agora que nós terminamos a fatoração, nós temos então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 2 elevado à oitava é igual a 256, certo? Continuando aqui nosso raciocínio, nós também sabemos que 2 elevado à oitava é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, certo? Se alguém tiver alguma dúvida com relação à potenciação, tem vários vídeos explicativos passo a passo no canal. Então vamos continuar aqui. Vamos subir aqui. X então é igual a raiz quadrada de, vamos substituir então 256 por 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, certo? Então aqui, eliminando a raiz, nós temos x é igual a 2 elevado a 2,
vezes 2 vezes 2, certo? Se alguém tiver alguma dúvida sobre radicais, dá uma olhada no canal que tem vários vídeos explicativos no passo a passo. Vamos continuar aqui. Então, x é igual a 16. O que significa esse 16? Significa que nós encontramos a resposta da questão, ou seja, nós precisávamos calcular a quantidade dos primeiros números ímpares positivos cuja soma é 256. Então, a quantidade dos primeiros números ímpares positivos cuja soma é 256 é 16. Vocês conseguiram entender o raciocínio desse item B? Vamos então resolver o item C. Vamos subir a tela para facilitar a visualização. O que nós precisamos resolver no item C? Nós precisamos saber qual é a maior parcela, número ímpar, da adição referente ao item B. Nós verificamos que x é igual a 16, certo? Então, vamos anotar aqui. No item B, nós verificamos que é igual a 16, ou seja, os 16 primeiros números ímpares. E o que nós precisamos saber? Qual é a maior parcela, número ímpar da adição referente ao item B? Então vamos lá. Nós sabemos que o primeiro número ímpar é 1, o segundo é 3, o terceiro é 5, o quarto é 7 e assim por diante, certo? Se nós fizermos a somatória dos 16 primeiros números, nós encontramos 256, certo? De acordo com o item B. Então vamos lá. Só voltando aqui. Vamos dar continuidade aqui então. 7, 9, 11, 13, 15, certo? 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31. Vamos dar uma observada aqui nesses números que eu anotei. Aqui nós temos o primeiro número ímpar, o segundo número ímpar, terceiro número ímpar e assim por diante. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º número ímpar e 16º número ímpar. O que nós temos aqui com essa informação? Nós concluímos que nós já chegamos à resposta, que o 16º número é o 31. Voltando à tela aqui em cima, o que nós encontramos aqui? X é igual a 16. Então, a maior parcela, número ímpar da adição referente ao item B é o 31. Vocês conseguiram perceber o raciocínio dessa questão? Esta questão é um pouquinho mais complicada, porque nós precisamos pensar um pouquinho. Fiquem atentos ao canal que estamos resolvendo várias questões sobre funções envolvendo função quadrática, do nível mais fácil até o mais complexo. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo!